Às vezes, no silêncio da alma, ouvimos uma voz suave, mas firme, que nos chama a olhar para dentro de nós mesmos. Essa voz é a de Deus, que com seu imenso amor e sabedoria guia cada um dos seus filhos. Ele não apenas quer nos levar para o melhor caminho, mas também nos proteger de caminhos que nos afastam do seu propósito. Hoje, convido você a refletir profundamente sobre algo que talvez tenha sido ignorado por muito tempo. O que acontece quando Deus não quer que você esteja com alguém? Essas situações não são meras coincidências, mas sinais claros da direção de Deus em nossa vida. Quando Ele fecha uma porta, é porque Ele está nos conduzindo a um lugar melhor. Deus nunca nos afasta de algo sem antes nos conduzir a algo melhor. Eu sei que pode ser difícil entender isso no momento, mas lembre-se, Deus sempre tem o melhor para nós, mesmo nas separações e nos desafios. Ele nunca falha em seu amor e em seus planos para a nossa vida. Vamos caminhar juntos nesta jornada de fé, descobrindo as 7 coisas que acontecem quando Deus, em sua infinita sabedoria, nos guia a um novo caminho. Primeiro sinal, a paz interior começa a desaparecer. Quando Deus não quer que você esteja com alguém, a primeira coisa que você sente, mesmo que não perceba imediatamente, é a paz interior começando a desaparecer. A paz que você antes sentia como algo constante, como um rio tranquilo fluindo em sua vida, começa a se dissipar. Aquela sensação de certeza, aquela confiança inabalável, começa a dar lugar à inquietação, à dúvida e uma sensação de que algo está fora de lugar. A paz que Deus nos oferece, uma paz que vai além do entendimento humano, não é apenas um conforto passageiro, mas uma prova do seu guia, da sua presença em nossa vida. Mas quando essa paz começa a desaparecer, você deve se perguntar: por que estou sentindo essa inquietação? O que isso quer me dizer? Muitas vezes é o Espírito Santo, gentilmente, tentando nos mostrar que algo não está alinhado com a vontade de Deus. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos dá uma orientação poderosa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz, que excede todo entendimento, é um dos maiores presentes que Deus nos dá, especialmente em tempos de incerteza e ansiedade. Mas quando essa paz começa a se afastar, precisamos prestar atenção, porque é um sinal de que algo está errado em nosso caminho, em nossas escolhas ou, em muitos casos, nas pessoas com quem estamos nos relacionando. É exatamente isso que acontece quando nos encontramos em um relacionamento que não é da vontade de Deus. Não importa o quão bom o relacionamento pareça ser, quando Deus não está nessa direção, sua paz começa a desaparecer. Os momentos de oração, que antes traziam consolo, agora parecem vazios. As conversas com Deus, que antes eram um alívio, agora parecem distantes e sem sentido. As respostas para as nossas orações, que antes chegavam com clareza e direção, agora nos deixam com mais perguntas do que respostas. O Espírito Santo, que nos guia, não nos abandona, mas começa a se afastar, e isso gera um vazio profundo dentro de nós. Quando Deus não quer que você esteja com alguém, Ele usa a falta de paz como um dos meios mais poderosos para nos avisar. Deus não vai forçar nossa mão, Ele não vai nos empurrar para longe de alguém, mas Ele vai fazer com que o nosso espírito se sinta incomodado. Ele vai fazer com que sintamos que algo não está certo, e essa sensação vai crescer até o ponto em que, eventualmente, não podemos ignorá-la mais. Isso pode começar com uma leve inquietação, um pequeno desconforto em sua alma, mas com o tempo,
essa inquietação vai crescendo, se tornando uma angústia que só aumenta até que, finalmente, você não consegue mais ignorá-la. Esse processo é muito parecido com o que aconteceu com os israelitas no deserto. Deus, na sua misericórdia, conduziu o povo de Israel através de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Ele estava com eles, guiando-os, protegendo-os e cuidando de cada passo. Quando o povo seguia a direção de Deus, havia paz. Quando eles começavam a se desviar ou ignorar a direção de Deus, o caos tomava conta. No deserto, Deus queria que eles seguissem sua direção para alcançar a terra prometida. Mas sempre que eles se afastavam dessa direção, as coisas ficavam difíceis. Não importava quantos milagres eles testemunhassem, ou quão poderosamente Deus agisse em suas vidas, quando se afastavam de sua vontade, a paz de Deus se dissipava. Em nossas vidas, esse processo é o mesmo. Quando estamos com alguém que não faz parte dos planos de Deus para nós, começamos a sentir a perda dessa paz. O relacionamento pode parecer bom aos olhos humanos, mas quando ele está fora da vontade de Deus, a paz interior se vai. Quando o relacionamento é de Deus, há um profundo senso de paz, como se estivéssemos exatamente onde devemos estar. Mas quando Deus não quer que estejamos com alguém, não há paz, não há tranquilidade no espírito. E, ao contrário do que muitos pensam, isso não é um sinal de que estamos sendo punitivos ou insensíveis, é um sinal do amor de Deus que nos guia de volta ao caminho certo. Quando a paz começa a se dissipar, é hora de dar um passo atrás e refletir. Às vezes, o motivo de tanta confusão e inquietação não está nas circunstâncias externas, mas nas escolhas que fazemos em nossos relacionamentos. Deus não quer que a nossa vida seja marcada por relacionamentos que nos afastem dele. Ele nos ama profundamente e, por isso, quer nos proteger de tudo aquilo que possa nos desviar do seu propósito para nossas vidas. Às vezes, Deus permite que essa perda de paz aconteça como um alerta, para que possamos parar e reconsiderar nossa direção. É importante entender que, ao sentir a paz de Deus se afastando, não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, tentando nos guiar de volta ao que é certo, ao que nos traz verdadeira paz. Ele está nos conduzindo de volta à sua vontade. E essa paz não se trata apenas de uma sensação momentânea de conforto, mas é uma paz duradoura, profunda, que vem de estar no centro da vontade de Deus. Quando estamos alinhados com o propósito divino, a paz nos envolve, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são difíceis. Por isso, se hoje você está sentindo essa falta de paz em relação a um relacionamento, não ignore. Ouça o que o Espírito está tentando lhe dizer. Pode ser que Deus esteja lhe mostrando que algo não está alinhado com seus planos. Ele quer que você tenha paz, uma paz que vai além de qualquer circunstância e que só pode ser encontrada em sua presença. Deus nunca vai nos deixar no escuro quando se trata de nossa vida emocional e espiritual. Ele sempre nos orienta, sempre nos chama de volta à sua direção, porque nos ama e deseja o melhor para nós. Lembre-se, a paz interior é um dos maiores sinais de que estamos no caminho certo. E quando essa paz começa a desaparecer, é hora de parar, refletir e buscar a direção de Deus. Porque onde Deus guia, há paz. E onde a paz se vai, talvez seja porque estamos nos afastando da vontade dele. Deus quer que você viva em paz, mas para isso, ele precisa ser o Senhor dos seus relacionamentos e guiar cada passo que você dá. Segundo sinal, a falta de crescimento espiritual. Quando Deus não quer que você esteja com alguém, uma das coisas mais evidentes que começa a acontecer é que seu crescimento espiritual se estagna. A sua fé começa a ser impedida de avançar. E por mais que você tente, os momentos de oração e meditação na palavra de Deus
tornam-se cada vez mais secos. O relacionamento com Deus, que deveria ser vívido e profundo, começa a se sentir distante, como se uma barreira invisível estivesse entre você e o Senhor. Você tenta buscar a sua presença, mas algo não flui mais. Essa sensação de estagnação espiritual é um sinal claro de que Deus está tentando dizer algo a você. Em 2 Coríntios 6,14, Paulo nos adverte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que comunhão tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Quando estamos envolvidos em relacionamentos que não estão alinhados com a vontade de Deus, nossa capacidade de crescer espiritualmente fica bloqueada. O jugo desigual mencionado por Paulo não se limita apenas ao casamento, mas a qualquer tipo de relacionamento que nos afaste de Deus, que nos conduza a valores e comportamentos que não condizem com a fé cristã. Esses relacionamentos podem até parecer inofensivos à primeira vista, mas à medida que nos aprofundamos neles, percebemos que eles nos afastam daquilo que mais importa: o nosso relacionamento com Deus. Quando nos envolvemos com alguém que não compartilha da nossa fé, a nossa espiritualidade começa a ser afetada. Não podemos ignorar o impacto que os outros têm sobre nós, principalmente quando nos permitimos ser influenciados por aqueles que não estão buscando a mesma santidade. Como cristãos, somos chamados a ser a luz do mundo, a viver em santidade e a refletir o caráter de Cristo. No entanto, quando nos envolvemos com pessoas que não compartilham esses mesmos princípios, nossa luz começa a se apagar lentamente. Ao invés de influenciar os outros para Cristo, passamos a ser influenciados por aquilo que não é de Deus. O exemplo de Sansão e Dalila é um retrato claro de como um relacionamento fora da vontade de Deus pode afetar profundamente nossa vida espiritual. Sansão, um homem ungido por Deus, possuía uma força extraordinária, dada diretamente por Deus. Mas sua queda começou com a decisão de se envolver com Dalila, uma mulher que não tinha o mesmo coração de adoração a Deus. Quando Sansão começou a se relacionar com ela, ele começou a abrir mão de sua integridade espiritual. Ele ignorou os alertas de Deus e deixou-se ser seduzido por aquilo que, à primeira vista, parecia atraente e até mesmo agradável. Dalila, ao contrário de Sansão, não tinha a mesma devoção ao Senhor. Ela usou sua influência para tirar Sansão do caminho de Deus, fazendo-o revelar o segredo de sua força. E quando Sansão, cego por sua atração por Dalila, confiou nela e entregou-lhe o segredo, sua força foi perdida. Mas o pior de tudo foi o que aconteceu em seguida. E o Senhor se retirou dele. Juízes 16:20. Sansão, que antes tinha uma conexão poderosa com Deus, agora estava sozinho. Ele havia trocado sua intimidade com o Senhor por um relacionamento que não estava de acordo com a vontade divina. Sua vida espiritual se desintegrou e ele foi derrotado, humilhado e cativado pelos filisteus. Esse é o perigo de nos afastarmos da vontade de Deus em nossos relacionamentos. Quando seguimos o caminho que Deus não planejou para nós, nossa vida espiritual começa a definhar. As áreas mais importantes da nossa vida, o tempo com Deus, a oração, a meditação na palavra, começam a perder a força. Como Sansão, perdemos a força espiritual que Deus nos deu para vencer as batalhas da vida. E assim como Sansão, só perceberemos o quanto fomos enfraquecidos quando já for tarde demais. Deus não deseja que nos afastemos dele, mas muitas vezes ele permite que esses sinais de enfraquecimento espiritual apareçam como uma forma de nos chamar a atenção. Ele não quer que você perca sua força espiritual. Ele não quer que você se afaste do propósito para o qual ele te criou. Se hoje você sente que sua fé está enfraquecida, que as suas orações não têm mais o mesmo fervor, ou que a sua conexão com Deus está distante,
é hora de refletir sobre os relacionamentos que você tem em sua vida. Será que esses relacionamentos estão nos afastando de Deus? Será que, como Sansão, você entregou algo precioso que Deus lhe deu, sua força espiritual, para alguém que não compartilha da mesma fé? Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, nosso espírito cresce e floresce. A presença de Deus se torna real e viva em nossa vida. E nossa fé é alimentada a cada passo. Mas, quando nos afastamos da vontade de Deus, o crescimento espiritual se torna impossível. Não importa o quanto tentemos nos esforçar, não podemos crescer espiritualmente quando estamos comprometendo aquilo que Deus estabeleceu como essencial para o nosso caminhar com Ele. Então, o que fazer quando percebemos que a nossa vida espiritual está sendo afetada por relacionamentos errados? A resposta é simples: volte-se para Deus, confesse, arrependa-se e busque sua orientação. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos restaurar. Ele nunca nos deixará em um lugar de fraqueza, mas está sempre pronto para nos fortalecer, para nos dar novamente a visão espiritual e para nos trazer de volta ao caminho de crescimento e santidade. Não permita que os relacionamentos que você tem hoje bloqueiem o seu crescimento espiritual. Deus quer que você experimente a plenitude de sua presença e o poder do seu Espírito em sua vida. Mas para isso é necessário que você esteja disposto a seguir o caminho dele, mesmo que isso signifique fazer escolhas difíceis em relação a quem você permite se aproximar de sua vida. Deus tem um propósito para você, e Ele quer que você cresça em tudo o que Ele planejou. Se hoje você sente que sua fé não está crescendo como deveria, olhe para os relacionamentos ao seu redor. Peça a Deus para revelar a você onde estão os obstáculos e confie que Ele tem o melhor para você. Terceiro sinal: a confusão nas decisões. À medida que caminhamos pela vida, há momentos em que nos deparamos com decisões importantes, momentos cruciais, onde o futuro da nossa vida parece pender de um fio. Em tempos como esses, precisamos da clareza divina para saber qual caminho seguir. No entanto, quando nos envolvemos com relacionamentos que não são da vontade de Deus, nossa capacidade de tomar decisões sábias começa a ser comprometida. O discernimento que antes parecia claro, agora se torna turvo. E a direção de Deus, que antes era evidente, começa a se obscurecer. Quando nos afastamos do plano divino para nossas vidas, a confusão começa a se infiltrar nas nossas decisões. Você já se sentiu como se estivesse tomando decisões que não tinham mais fundamento? Já se viu perdido, sem saber qual é o caminho certo, mesmo depois de orar e pedir orientação? Isso não é apenas um acidente. Muitas vezes, quando estamos em relacionamentos fora da vontade de Deus, esse tipo de confusão é uma maneira de Deus chamar nossa atenção, de alertar-nos de que algo não está certo e que precisamos retornar ao seu plano. Tiago 1,5 nos dá uma promessa maravilhosa e uma orientação preciosa. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Quando buscamos sabedoria, Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá o que precisamos. Porém, quando estamos em relacionamentos que nos afastam de sua vontade, o primeiro passo para a sabedoria, ouvir a voz de Deus com clareza, se torna mais difícil. Ele pode nos permitir passar por essa confusão para que possamos perceber que a resposta está em retornar a Ele, em confiar em sua direção e em sua palavra. A confusão nas decisões pode começar de maneira sutil, mas com o tempo se torna mais evidente. As pequenas escolhas começam a parecer mais difíceis. As respostas que Deus nos dá, por meio da sua palavra e do Espírito Santo, parecem não mais fazer sentido. Em momentos de confusão,
Muitas vezes tentamos, por conta própria, tomar decisões que não estão alinhadas com a vontade de Deus, e isso só nos leva a mais incertezas e frustrações. A história de Abraão e Lote, registrada em Gênesis 13, é um exemplo perfeito de como as decisões podem ser comprometidas por motivos errados. Abraão e Lote estavam vivendo juntos, mas a terra onde estavam não suportava os dois. Havia disputas entre os pastores de Abraão e os de Lote. Então, Abraão, cheio de sabedoria e discernimento, oferece a Lote a chance de escolher a parte da terra que desejasse. Abraão disse a Lote: "Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda." Gênesis 13:9. Abraão confiou em Deus e não permitiu que suas decisões fossem guiadas pela aparência ou pelas circunstâncias. Lote, no entanto, tomou uma decisão movido pela visão das terras férteis. Ele olhou para a região do Vale do Jordão e viu que ela era bem irrigada, como o jardim do Senhor, e logo decidiu se estabelecer lá, sem considerar as implicações espirituais de sua escolha. Ele escolheu pela aparência, pela conveniência e não pela direção de Deus. O que parecia ser a melhor escolha, o caminho mais próspero, rapidamente levou a consequências desastrosas. Lote acabou morando em uma cidade cheia de imoralidade e, eventualmente, essa escolha trouxe destruição para ele e sua família. O que Lote não percebeu foi que ele estava se afastando da direção divina. Ele foi atraído pela visão do mundo, pela aparência das coisas, e fez uma escolha que parecia boa aos olhos humanos, mas estava longe de ser o plano de Deus para ele. Lote se afastou da proteção divina e, ao fazer isso, começou a viver em um lugar onde Deus não estava mais presente de forma visível em sua vida. Este exemplo serve para nós hoje. Quando tomamos decisões com base no que vemos ou no que nos parece ser bom, sem considerar a vontade de Deus, podemos estar escolhendo um caminho que nos levará para longe da sua paz, para longe da sua direção. O que parecia ser uma boa escolha pode se transformar em uma grande confusão e em consequências difíceis de lidar. A confusão nas decisões não é algo que aconteça de repente. Ela se acumula gradualmente. No começo, pode ser apenas uma pequena dúvida ou um sentimento de incerteza, mas à medida que continuamos a fazer escolhas sem buscar a direção de Deus, a confusão vai crescendo. As opções se tornam mais difíceis de discernir e a clareza divina começa a desaparecer. E é nesse ponto, querido irmão e irmã, que precisamos parar e refletir. Precisamos buscar a sabedoria que vem de Deus, aquela que nos dá a direção, mesmo quando tudo à nossa volta parece incerto. Deus, em sua misericórdia, nos chama para voltar à sua palavra, à oração e ao discernimento espiritual. Ele quer que nossas decisões sejam guiadas por sua sabedoria, não por nossos próprios desejos ou pela pressão do mundo ao nosso redor. Quando nos encontramos em meio à confusão, o melhor que podemos fazer é parar, orar e pedir a Deus que nos revele o caminho certo, como Tiago 1:5 nos orienta. Deus nunca vai deixar você sem sabedoria quando você buscar sinceramente. Ele não vai deixar você tomar decisões erradas sem oferecer a sua orientação. Mas precisamos estar dispostos a ouvir e, mais importante, a obedecer. Deus tem o melhor para nós e quando Ele nos guia, Ele nos leva a decisões que nos aproximam dEle e nos ajudam a crescer espiritualmente. Quando estamos fora de sua vontade, nos afastamos da clareza divina e começamos a tomar decisões sem a sua luz. A confusão começa a dominar, mas Deus é fiel para nos trazer de volta ao seu caminho, à sua paz, à sua direção. Portanto, se hoje você se encontra em um momento de indecisão, se as escolhas parecem confusas e difíceis, lembre-se, Deus está pronto para lhe dar sabedoria.
Ele está esperando por você para pedir sua direção, para confiar em seu plano. Não permita que a confusão o desvie da vontade dele. Busque-o com todo o seu coração e ele será fiel para guiar seus passos. Deus nunca nos abandona em meio à dúvida. Ele é um Deus que dá sabedoria generosamente para todos aqueles que sinceramente a buscam. Que você possa se render a Ele e confiar que Ele irá conduzi-lo com clareza e segurança por todo o caminho. Quarto sinal: a aflição cresce em seu coração. À medida que nos aprofundamos em nossas vidas e nos relacionamentos que escolhemos, é importante entender que Deus, em sua misericórdia e amor, nos dá sinais claros para nos alertar quando estamos caminhando para longe de sua vontade. Muitas vezes, um desses sinais é a crescente aflição que sentimos em nosso coração. Quando Deus não quer que você esteja com alguém, a aflição em seu coração começa a crescer de maneira palpável. O que antes parecia suportável, agora se transforma em um peso emocional cada vez mais difícil de carregar. As dificuldades aumentam, os conflitos se intensificam, e você sente o coração apertado, como se não houvesse mais escape. Isso não é um acidente, nem uma coincidência. É Deus permitindo que você experimente essa aflição para que perceba que algo está fora de alinhamento com o seu propósito para a sua vida. Salmo 34:18 nos traz uma verdade poderosa e reconfortante. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Deus conhece o peso da sua alma. Ele vê a aflição que você carrega. Quando Ele permite que o sofrimento se torne mais intenso, não é para puni-lo ou abandoná-lo, mas para guiá-lo de volta ao caminho certo. O sofrimento que você está experimentando pode ser uma maneira de Deus chamar sua atenção, alertando-o de que o relacionamento em questão não é parte de seu plano para você. Deus permite que o coração se quebre para que possamos perceber o que precisa ser transformado, e em sua misericórdia, Ele nos guia para a restauração e para a verdadeira paz. Às vezes, o sofrimento que sentimos é uma consequência direta das escolhas que fazemos. Quando não estamos em um relacionamento que é de acordo com a vontade de Deus, as dificuldades começam a aparecer e a crescer. A dor emocional que você experimenta não é apenas um reflexo do comportamento daquela pessoa, mas também um reflexo do fato de que esse relacionamento não está alinhado com a direção divina. Em muitos casos, o sofrimento aumenta à medida que persistimos em algo que não é o melhor para nós. E, paradoxalmente, é exatamente nesse sofrimento que encontramos a mão de Deus nos conduzindo para algo melhor. Um exemplo claro disso pode ser encontrado na história de Davi e Saul. Davi foi ungido por Deus para ser o rei de Israel, mas antes de assumir o trono, ele enfrentou uma batalha emocional intensa e uma série de desafios inimagináveis. Saul, o rei escolhido antes dele, passou a ver Davi como uma ameaça ao seu reinado, e movido pela inveja e pelo medo, começou a perseguir Davi implacavelmente. Davi foi forçado a fugir, a viver escondido nas cavernas e a sofrer nas mãos de alguém que, em teoria, deveria ser seu líder. Mas essa perseguição implacável e o sofrimento que Davi experimentou não foram em vão. Deus estava usando a aflição de Davi para prepará-lo para o grande propósito que ele tinha para a sua vida. Mesmo quando parecia que tudo estava contra Deus estava permitindo que ele passasse por essa aflição para moldá-lo, para fortalecer seu caráter e, acima de tudo, para conduzi-lo ao seu plano perfeito. Davi, durante toda essa perseguição, não retaliou contra Saul. Ele poderia ter matado Saul em várias ocasiões, mas escolheu confiar em Deus e esperar pela sua vontade. Essa atitude de esperar em Deus, mesmo diante de tamanha aflição, foi
o que realmente o preparou para ser o líder que Deus queria que ele fosse. A aflição de Davi não era apenas uma consequência das ações de Saul, mas uma ferramenta usada por Deus para moldá-lo e prepará-lo para um propósito maior. Assim, como Davi, você também pode estar experimentando um sofrimento profundo, mas isso não significa que Deus tenha se afastado de você. Ao contrário, Ele pode estar usando esse sofrimento para purificar seu coração, para levá-lo a um lugar de maior intimidade com Ele e para prepará-lo para algo mais significativo. É importante lembrar que a aflição não é sinal de abandono de Deus. Quando o sofrimento aumenta, muitas vezes sentimos que Deus nos esqueceu, que Ele nos deixou sozinhos em nossas dores. Mas na realidade, é exatamente nesses momentos que Ele está mais próximo de nós, usando as dificuldades para nos formar de acordo com a sua vontade. Deus sabe o que você está passando e, como diz o Salmo, Ele está perto dos corações quebrantados. O sofrimento não é o fim, mas muitas vezes é o começo de um novo capítulo na nossa vida com Deus. Ao longo de sua jornada, Davi experimentou momentos de profunda dor e angústia. Mas foi através dessas experiências que ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. A aflição o moldou, o aperfeiçoou e, ao final, ele foi exaltado como rei, não porque fosse perfeito, mas porque havia sido moldado e refinado por Deus através de seu sofrimento. Ele aprendeu a depender completamente de Deus, a confiar em sua direção, mesmo quando tudo ao seu redor parecia estar desmoronando. Se você está passando por uma situação de sofrimento hoje, se o peso da aflição está crescendo em seu coração e você sente que não há mais força para continuar, lembre-se de que Deus está mais perto do que nunca. Ele não se esqueceu de você. Ele está usando essa aflição para te levar mais perto dele, para te transformar em algo mais forte, mais preparado e mais alinhado com os seus planos. Quando a dor parece insuportável, lembre-se de que o Senhor está perto dos quebrantados de coração. Ele não deixará você carregar esse peso sozinho. O sofrimento que você está experimentando tem um propósito divino. Ele está trabalhando em você, assim como trabalhou em Davi, para te tornar mais parecido com ele, para te levar ao seu propósito. Portanto, não tema a aflição. Não a veja como um sinal de que você está sendo punido ou abandonado. Veja-a como uma oportunidade de crescimento, como um momento em que Deus está mais presente do que nunca, moldando o seu coração e preparando você para o que Ele tem reservado. Ao passar por essa aflição, saiba que Deus está com você em cada passo, guiando-o, fortalecendo-o, e um dia você olhará para trás e verá que no meio do sofrimento Ele estava lhe preparando para algo maravilhoso. Quinto sinal, a revelação de que não há frutos. À medida que seguimos pela vida, os relacionamentos que escolhemos devem ser como ramos ligados à videira que é Cristo. Em João 15:5, Jesus nos diz: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse versículo nos lembra de que, se estamos verdadeiramente ligados a Cristo, nossos relacionamentos, nossas escolhas e nossa vida espiritual devem produzir frutos visíveis. Mas o que acontece quando o relacionamento em questão não gera frutos? O que acontece quando você começa a perceber que está em um relacionamento que não está produzindo nada de bom, nada de espiritual? A resposta, querido irmão e irmã, é clara. Algo está fora de lugar, e Deus, em sua bondade, permite que você perceba isso para que possa se afastar e voltar ao seu plano. Quando Deus não quer que você esteja com alguém, uma das primeiras revelações que você recebe é a ausência de frutos. Você pode ter orado por essa pessoa, investido tempo e amor, mas começa a perceber que nada de bom está vindo disso.
O relacionamento não traz crescimento espiritual, não traz direção e não há as bênçãos que você esperava. O que antes parecia uma oportunidade, agora se torna um obstáculo para o seu crescimento. Até as suas orações parecem ser infrutíferas. Esse vazio, essa falta de frutos, não é um acidente, mas um sinal claro de que Deus está lhe dizendo que algo está fora da sua vontade. Em Lucas 13, 6, 9, Jesus conta a parábola da figueira infrutífera. Ele disse: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar fruto nela e não o encontrou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e nada encontro. Corta-a, para que ocupa também a terra. Mas ele, respondendo, disse-lhe: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu a digite e a ponha a esterco. E se der fruto, ficará, e se não der, mandarás cortá-la. A figueira que deveria produzir fruto não estava cumprindo o propósito para o qual foi plantada. O dono da vinha estava frustrado por sua falta de produção, mas o vinhateiro intercedeu por ela, pedindo mais tempo para que ela fosse trabalhada. Jesus, com essa parábola, nos ensina que, quando algo não está gerando frutos espirituais, a separação pode ser necessária. Deus, em sua infinita sabedoria, usa esse exemplo para nos ensinar que a vida que Ele planejou para nós deve ser frutífera, deve ser marcada por crescimento e transformação. Quando estamos em um relacionamento que não é de sua vontade, não há frutos espirituais. Esse relacionamento pode até ser agradável aos olhos humanos, mas ele não produz o que Deus deseja em nossa vida. Não há crescimento, não há transformação, não há paz, não há a direção clara que Deus oferece quando estamos alinhados com Ele. Os frutos que Deus deseja para nossas vidas não são frutos temporários, mas espirituais e eternos. Eles não são apenas agradáveis no momento, mas duradouros, levando-nos a um relacionamento mais profundo com Deus e ao cumprimento do seu propósito em nossas vidas. Mas, quando estamos em um relacionamento que não é da vontade de Deus, esses frutos não aparecem. Pelo contrário, a sensação de estagnação se instala. Você sente que está correndo em círculos, gastando energia e tempo, mas não está indo a lugar nenhum. Isso não é um reflexo de um erro seu, mas um sinal de que a direção que você tomou não está alinhada com o plano de Deus para você. Talvez você tenha se perguntado: por que depois de tanto tempo ainda não vejo frutos espirituais nesta relação? Essa pergunta é válida e a resposta é que quando a videira é fraca, os ramos não podem produzir frutos. Sem Cristo, não há frutos. Relacionamentos que não estão ancorados em sua vontade não podem gerar a abundância que Ele deseja para nós. E isso não se limita apenas aos relacionamentos amorosos, mas a qualquer relação que esteja nos desviando do propósito de Deus. Se você percebe que não está crescendo, se a oração se tornou uma luta sem respostas, se a paz de Deus não está mais presente, pode ser que esse relacionamento esteja impedindo você de experimentar a plenitude de Deus em sua vida. Não estamos sendo chamados para viver em relacionamentos que nos distanciem de Deus. A vida com Cristo é uma vida cheia de frutos, e Ele deseja que cada parte de nossa vida produza algo bom, algo que o glorifique. Quando isso não está acontecendo, é um sinal de que talvez precisemos reconsiderar as escolhas que fizemos. O Senhor, em sua grande misericórdia, nos oferece sempre uma nova oportunidade. Ele não deseja cortar-nos, mas nos chama a um tempo de reflexão e transformação. Assim como o vinhateiro na parábola pediu mais tempo para a figueira, Deus nos dá tempo para refletirmos sobre as nossas escolhas e nos orientarmos de volta ao seu propósito. Às vezes, a falta de frutos é uma bênção disfarçada. Ela nos chama a atenção, nos faz parar e olhar para o que realmente importa.
Quando sentimos que algo está estagnado, que as nossas orações não estão sendo ouvidas, que a nossa fé não está crescendo, é hora de buscar a direção de Deus. Ele não nos chama para viver em deserto, em estagnação, mas para dar frutos, para viver uma vida abundante que reflete sua glória. Quando nos encontramos em um relacionamento que não está gerando frutos espirituais, Deus está nos dando um aviso, nos convidando a parar, refletir e pedir sua orientação. Deus deseja que nossa vida seja uma árvore frutífera, cheia de vida e bênçãos. Quando algo está impedindo esse crescimento, Ele, em sua bondade, nos permite perceber isso. Não é punição, mas um convite para voltar ao seu propósito, para dar frutos que glorifiquem seu nome. À figueira infrutífera da parábola foi dada uma última oportunidade de produzir frutos. E talvez, neste momento, Deus está lhe oferecendo a mesma chance. Um tempo para refletir, para voltar-se para Ele e para permitir que Ele restaure o que foi perdido. Portanto, se você está em um relacionamento que não está gerando frutos espirituais, se sente que está estagnado, sem direção ou crescimento, saiba que Deus está mais perto do que nunca. Ele quer ajudá-lo a crescer. Ele quer que você viva uma vida plena, cheia de frutos que o glorifiquem. Não tenha medo de reconhecer a falta de frutos, pois é exatamente esse reconhecimento que pode levá-lo ao novo caminho que Deus tem para você. Sexto sinal: a solidão e o distanciamento de amigos e família. À medida que nos envolvemos com relacionamentos que não estão alinhados com a vontade de Deus, um dos sinais mais dolorosos e evidentes é o crescente distanciamento daqueles que realmente se importam conosco. Quando seguimos um caminho que não é o planejado por Deus para nossas vidas, começamos a nos afastar das pessoas que mais nos amam e que mais desejam o nosso bem. Amigos e familiares que antes estavam ao nosso lado, agora parecem se distanciar de nós. Essa distância não é apenas física, mas emocional e espiritual. Você começa a perceber que, enquanto se envolve mais profundamente com essa pessoa ou esse relacionamento, aqueles que realmente desejam o melhor para você começam a desaparecer. E isso, querido irmão ou irmã, é um sinal claro de que algo está fora de lugar. O relacionamento que você está cultivando não está apenas afastando você das pessoas que ama, mas também o está afastando da vontade de Deus. Provérbios 27:17 nos diz: assim como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. A amizade, os laços familiares, são ferramentas poderosas que Deus usa para nos ajudar a crescer, para nos orientar em nossa jornada de fé. Quando estamos andando no caminho que Ele planejou para nós, essas relações se tornam uma fonte de fortalecimento e sabedoria. Porém, quando nos afastamos de sua vontade, algo começa a acontecer. As pessoas que genuinamente se importam conosco começam a ser afastadas. E isso não acontece por acaso. Deus usa essas pessoas como instrumentos de sua direção. E muitas vezes, quando nos afastamos dele, ele permite que essas pessoas também se distanciem para que possamos perceber o que está acontecendo. É uma forma de Deus nos alertar de que, se os relacionamentos que temos estão nos afastando dele, precisamos reavaliar nossas escolhas. O distanciamento de amigos e familiares pode começar de maneira sutil. Pode ser que você perceba que, ao tomar decisões baseadas em algo ou alguém que não é da vontade de Deus, começa a perceber que aqueles que o amam não estão mais tão presentes. Talvez você tenha começado a se afastar das pessoas com quem costumava compartilhar suas preocupações espirituais ou até mesmo seu tempo. O relacionamento com Deus, que deveria estar no centro da sua vida, agora começa a ser substituído por outras prioridades. E aos poucos, a solidão começa a tomar conta de seu coração. Isso não significa que as pessoas que nos amam estejam nos rejeitando, mas sim que
estamos nos afastando delas. E esse afastamento, como uma onda silenciosa, vai minando a nossa capacidade de estar em sintonia com os outros, de verdadeiramente compartilhar a nossa vida e nossos sentimentos com aqueles que mais se importam conosco. Quando isso acontece, é um sinal de que estamos indo por um caminho errado, e Deus está nos chamando de volta para a sua direção. A história de Caim e Abel, registrada em Gênesis 4, é um exemplo claro desse distanciamento que ocorre quando nos afastamos de Deus. Caim, que foi o primeiro filho de Adão e Eva, escolheu um caminho de desobediência e ira. Ele se afastou de Deus e, ao fazer isso, também se afastou de seu irmão Abel. Deus havia aceitado a oferta de Abel, mas rejeitado a de Caim, o que despertou uma ira profunda em Caim. Em vez de se arrepender e buscar a Deus, Caim deixou que o ressentimento e a raiva o dominassem, e isso levou ao assassinato de seu irmão. O distanciamento de Deus se refletiu diretamente em seu distanciamento de Abel, seu irmão. O pecado de Caim não só o afastou de Deus, mas também de sua própria família, de sua própria carne e sangue. Ele perdeu o relacionamento com o próprio irmão, algo que era um reflexo da desconexão com o Senhor. Da mesma forma, quando nos afastamos de Deus por meio de relacionamentos que não estão em sua vontade, não apenas nos afastamos dele, mas também daqueles que verdadeiramente nos amam, aqueles que são fontes de apoio espiritual, aqueles que oram por nós, que nos encorajam a crescer na fé, começam a ser afastados. Isso acontece porque quando estamos em um relacionamento errado, nossa visão espiritual fica embaçada. Não conseguimos mais ver a importância de manter essas relações saudáveis e alinhadas com Deus. A solidão começa a crescer em nosso coração, não porque as pessoas nos abandonaram, mas porque nós, por nossas próprias escolhas, nos afastamos delas. A solidão não é apenas a ausência física de pessoas, mas a falta de uma conexão genuína com aqueles que mais se importam conosco. Deus, em sua sabedoria, nos colocou em famílias e comunidades para que pudéssemos crescer espiritualmente juntos. No entanto, quando tomamos decisões erradas, nos afastamos não só de Deus, mas também daqueles que são instrumentos de sua graça em nossa vida. E isso nos deixa vazios, solitários, sem direção. Quando nos vemos nessa situação, é hora de voltar para Deus. Deus nunca nos abandona, mas Ele nos dá o livre arbítrio para fazer nossas escolhas. E, se as nossas escolhas nos afastaram daqueles que nos amam e que realmente se importam com a nossa vida espiritual, é hora de refletir sobre o que estamos fazendo. Deus deseja restaurar nossos relacionamentos e Ele quer nos ajudar a voltar ao seu propósito. A solidão que sentimos, a distância crescente de amigos e familiares, não é um castigo, mas uma oportunidade de reflexão. Deus nos permite passar por esses momentos para nos mostrar que, ao nos afastarmos dele, estamos também nos afastando das pessoas que ele usou para nos abençoar e fortalecer. Mas a boa notícia é que, assim como ele restaurou Davi após sua falha com Saul, ele pode restaurar os relacionamentos que foram danificados pelo pecado e pela desobediência. Ele é um Deus de restauração e Ele deseja nos trazer de volta ao seu plano perfeito, não apenas para nos reconciliarmos com Ele, mas também para restaurarmos as relações que são preciosas para Ele e para nós. Portanto, se você se sente distante das pessoas que mais ama, se sente a solidão tomando conta de seu coração, não desanime. Deus está chamando você para voltar ao seu caminho, para restaurar os relacionamentos que foram afetados. Ele é o Deus que cura, que restaura e que traz a paz de volta aos corações quebrantados.
Ao se voltar para Ele, você não só se reconcilia com Deus, mas também começa a restaurar os laços com aqueles que realmente se importam com você. Deus tem a capacidade de curar as feridas que o afastamento causou e Ele quer lhe dar a alegria de relacionamentos restaurados, cheios de sua graça e amor. Sétimo sinal: a consciência de que sua missão está sendo desviada. Quando Deus não quer que você esteja com alguém, uma das coisas mais poderosas que começa a acontecer é que sua missão para a sua vida começa a se tornar mais clara. Você começa a perceber que as escolhas que fez, os relacionamentos que manteve, estão, de alguma forma, desviando você do propósito de Deus. A vida que você imaginava estar seguindo com uma certa direção começa a parecer distante e você sente uma inquietação crescente, um desconforto profundo, como se estivesse perdido no meio de um caminho errado. Esse desconforto não é algo trivial, mas uma forma de Deus nos chamar à reflexão sobre a verdadeira missão que Ele tem para nós. Em Mateus 6:33, Jesus nos ensina: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando estamos alinhados com o plano de Deus, quando colocamos sua vontade acima de tudo, nossa vida se torna mais focada e dirigida. A missão de Deus para nós começa a se tornar mais evidente e tudo o que fazemos passa a ter um propósito maior. Mas quando estamos fora da sua vontade, quando nossas escolhas nos afastam dele, nossa verdadeira missão começa a se tornar nebulosa. O que parecia ser claro e certo agora é incerto. E é nesse momento de confusão que Deus nos permite perceber o desvio para que possamos voltar ao seu plano. Às vezes, estamos tão envolvidos em um relacionamento ou numa situação que parece boa, mas que no fundo não é a vontade de Deus, que começamos a perder de vista o que realmente importa. Passamos a nos focar nas preocupações momentâneas, nas promessas vazias, e a missão de Deus para nossas vidas começa a ser substituída por algo que não o glorifica. Deus, em sua bondade, permite que o desconforto venha para que possamos perceber que estamos sendo desviados do seu caminho. Esse desconforto, essa sensação de que algo está fora de lugar, é uma oportunidade que Deus nos dá para refletir sobre nossas escolhas e nos reconectar com o propósito divino. O exemplo de Paulo e Barnabé, registrado em Atos 15:36-40, é um exemplo poderoso de como Deus pode usar até as separações difíceis para redirecionar nossas vidas para o seu propósito. Paulo e Barnabé foram grandes colaboradores no ministério. Eles viajaram juntos, pregaram o evangelho, ensinaram e estabeleceram igrejas. No entanto, chegou um momento em que eles se separaram, devido a um desentendimento sobre o jovem João, Marcos. A separação foi dolorosa, pois ambos tinham trabalhado juntos por tanto tempo. Porém, em vez de ser um fim, essa separação se tornou o início de novos caminhos e missões. Paulo seguiu com Silas, e Barnabé levou João Marcos consigo. Deus usou essa separação para abrir portas e expandir o trabalho de seus servos. O que parecia ser uma divisão foi, na verdade, uma oportunidade de Deus para que mais pessoas pudessem ser alcançadas, mais igrejas estabelecidas e mais vidas transformadas. Deus tinha um plano e, mesmo em meio à separação, Ele estava trabalhando para cumprir sua vontade. Esse é um lembrete de que mesmo quando algo ou alguém parece nos desviar, Deus está no controle. Ele usa até mesmo nossas separações e desconfortos para nos redirecionar para o plano que Ele tem para nossas vidas. É fácil cair na armadilha de achar que nossos próprios planos são os melhores. A pressão social, o desejo de agradar aos outros ou a busca por uma felicidade temporária podem nos levar a escolhas que à primeira vista parecem boas. Mas,
Com o tempo, podemos perceber que essas escolhas estão nos afastando do propósito divino. Às vezes, é difícil ver o que Deus está fazendo no meio dessas situações, mas a verdade é que Ele nunca nos deixa sem direção. Ele sempre está trabalhando para nos conduzir de volta ao caminho que Ele tem para nós. Quando sentimos que nossa missão está sendo desviada, é importante parar e buscar a direção de Deus. O desconforto que sentimos, a inquietação que nos toma, são sinais de que Deus está chamando nossa atenção para algo mais profundo, mais verdadeiro, mais alinhado com seu plano. Como Paulo e Barnabé, podemos passar por dificuldades, por separações, por momentos de frustração, mas devemos confiar que Deus está usando essas situações para nos guiar. Ele não nos abandona, mas nos chama a voltar ao centro da sua vontade, onde nossa missão se torna clara e nosso propósito se torna sólido. Deus tem um plano para cada um de nós, e Ele quer que cumpramos esse plano de acordo com a sua vontade. Quando nos afastamos de sua direção, o desvio começa a aparecer, mas isso não significa que o plano de Deus para nós acabou. Não, ao contrário, significa que Deus está nos chamando a voltar ao seu caminho, a nos alinhar novamente com sua vontade. Ele sempre tem algo melhor para nós, algo mais alinhado com seus propósitos eternos. Portanto, se você se sente perdido, se percebe que sua vida não está mais seguindo o caminho que Deus tem para você, confie que Ele está pronto para te redirecionar. A sensação de que sua missão está sendo desviada é uma oportunidade para você se voltar para Deus, para refletir sobre suas intenções para a sua vida e pedir sua direção. Ele nunca deixa seus filhos no escuro. Quando buscamos sua orientação, de todo o coração, Ele nos mostra o caminho. Deus tem um plano perfeito e Ele usará todas as situações, até as mais difíceis, para nos trazer de volta ao seu propósito. Ele é fiel e sua missão para nossas vidas nunca muda. Deus nos ama de uma maneira incomparável e sua preocupação conosco vai muito além do que podemos compreender. Ele conhece os anseios do nosso coração e vê além das circunstâncias imediatas. Em sua sabedoria infinita, Ele muitas vezes nos chama a nos afastarmos de relacionamentos, pessoas ou caminhos que, apesar de parecerem bons ou agradáveis aos nossos olhos, não são parte do seu plano para nós. Quando isso acontece, podemos sentir dor, frustração e até mesmo um senso de perda. Mas precisamos entender que essa ação de Deus não vem da sua ira ou de um desejo de nos punir. Pelo contrário, Ele age com misericórdia para que possamos caminhar na plenitude de sua vontade. Às vezes, as separações dolorosas são a maneira de Deus nos levar a um lugar de cura, onde Ele pode nos moldar e nos preparar para o que Ele realmente deseja para nossas vidas. Embora a separação de algo ou alguém que amamos seja difícil e muitas vezes pareça sem sentido, ela é uma expressão do amor de Deus, que nos guarda do que não é o melhor para nós. Quando seguimos a direção de Deus, mesmo quando nos custa, Ele sempre tem algo infinitamente melhor à frente. A recompensa que vem ao obedecer ao seu plano é muito maior do que qualquer dor momentânea. Deus tem um relacionamento melhor para você, um relacionamento que o glorifique em tudo o que você faz, que traga paz ao seu coração e que esteja alinhado com os seus planos divinos. Esse relacionamento, seja ele com alguém, seja em outros aspectos de nossa vida, será sempre mais satisfatório, mais profundo e mais frutífero quando estamos em sintonia com a vontade de Deus. Ele deseja nos dar o melhor, mas para isso precisamos confiar em sua direção, mesmo quando não entendemos o porquê das mudanças ou das dificuldades que enfrentamos. Nos momentos de incerteza, é fácil questionar se Deus está realmente cuidando de nós, mas devemos lembrar que Ele é fiel. Ele nunca nos abandona.
Ele está sempre trabalhando em nossos corações, preparando-nos para o que Ele tem de melhor para nossas vidas. O que parece uma perda no momento, aos olhos de Deus, é uma preparação para algo mais grandioso. E quando, finalmente, seguimos a sua direção, sentimos uma paz que excede todo entendimento, pois sabemos que estamos exatamente onde Deus quer que estejamos. Portanto, mesmo quando as coisas parecem difíceis ou confusas, quando os relacionamentos começam a se romper ou a situação parece fora de controle, confie em Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele sempre terá o melhor para os seus filhos. Em sua infinita bondade, Ele nos conduz de volta ao seu propósito, levando-nos por caminhos que, embora possam ser desafiadores, sempre nos levam para perto dele. Deus quer que você experimente a abundância da vida que Ele preparou para você, e Ele fará o que for necessário para nos conduzir de volta ao seu plano. Se você hoje está enfrentando a dor de um relacionamento quebrado, ou se sente perdido no meio de escolhas difíceis, lembre-se de que Deus tem algo melhor para você. Confie em sua orientação. Ele é o bom pastor que nos guia pelos melhores pastos e nos dá descanso para nossas almas. Não importa o que o futuro traga, você pode ter certeza de que, se seguir sua direção, Ele o levará a um lugar de paz, plenitude e propósito. Que Deus abençoe sua vida, lhe dando sabedoria, direção e paz. Que Ele o conduza pelos melhores caminhos e o fortaleça em sua vontade. Amém.